E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Yuri Sestaro. E bom, gente, faz um tempo que eu não falo nada, faz um tempo que eu não faço nada aqui. Eu tava querendo criar uma playlist onde que eu botasse vídeos assim, como se eu estivesse pregando pra mim mesmo, né? Uma coisa que eu achei necessário recentemente, por esses tempos que eu fiquei sem pregar nada aqui, sem falar nada aqui. Preciso muito mais ouvir, eu preciso muito mais buscar, às vezes, do que falar demais, entende? E tudo que eu falar aqui nesse canal, tudo que eu falo pra vocês, praticamente estou falando para mim mesmo. Todo assunto que eu trazer, todo tema que eu trouxer, eu vou estar pregando para mim mesmo. Eu não vou estar falando diretamente para você também. Vai ser porque eu creio que a palavra de Deus, ela não deve ficar só em nós, ela precisa ser compartilhada. Então aqui é como se eu estivesse falando para mim mesmo e ao mesmo tempo pregando essa mensagem que eu estou pregando para mim mesmo. Porque primeiramente a mensagem de Cristo, ela veio primeiro a Cristo, depois foi compartilhada, entende? Então Cristo, ele sentiu a cada palavra que o Espírito Santo falava com ele sentiu primeiro, ele cumpriu tudo nele. Então, tipo assim, Cristo é o maior exemplo. Tudo que o Espírito Santo falava, ele cumpria, justamente porque ele é o exemplo, ele é a pedra de fundamento, ele é o refúgio, ele é a verdade, ele é o cumprimento de tudo e todas as coisas, entende? Então, ele precisava cumprir tudo e todas as coisas. Então, imagina todo o fardo, toda a dificuldade que a carne dele, no lado homem, né? Isso eu creio muito forte. Nós nunca seremos tão perfeito como ele foi, ou andar completamente como ele andou. Mas o que a Bíblia nos aponta é que a gente pode sim andar como ele andou, só que é um processo de aperfeiçoamento no amor dele, entende? Eu tento diariamente mudar alguma coisa em mim, mudar alguma coisa, alguma forma que eu penso, entende? Pra me aperfeiçoar no amor de Deus. Acho que é a nossa maior preocupação, a minha maior preocupação deve ser me aperfeiçoar no amor de Deus, me aperfeiçoar na graça de Deus, porque é somente pela misericórdia que a gente tá aqui, é somente pela graça de Deus que a gente tá vivo. A graça de Deus é única e suficiente. Tipo assim, é tudo que a gente precisa. Tudo tá em Cristo, cara. Tudo que nós precisamos, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente acha que precisa, velho, tudo que a gente precisa é Deus. E o resto, a gente consegue sim viver sem. O problema é que nossa mente, nosso coração é falho demais para entender que a gente, tipo, pode ficar sem. E que a gente não perdendo a Cristo, não perdendo a Deus, tipo, tá tudo bem. Não, a gente precisa das coisas que a gente acha que precisa. E é por isso que eu creio muito que o meu amor, pelo menos por Deus, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser amadurecido cada vez mais, entende? Eu vejo que desde o começo que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, o Senhor da minha vida, e me arrependi dos meus pecados, da minha vida antiga, e a partir de agora o Espírito Santo mora em mim. Fui batizado no Espírito Santo, fui batizado nas águas, e desde então eu vejo uma evolução, mas eu vejo ainda quão falho eu sou, entende? Eu vejo ainda quantos erros, quantas coisas ainda prevalecem. Então não é questão de tempo. Na verdade, né? A gente tem que permanecer em Cristo. Na verdade, a vida cristã se resume nisso. Sempre está consertando problemas, erros e consertando sempre o nosso caráter através do Espírito Santo e sempre mudando algo. Alguém que, tipo assim, reconhece Jesus, ela reconhece a necessidade de ser mudado, velho. A necessidade de ser transformado é grande demais pra pessoa ficar parada, pra pessoa não se sentir envergonhada com o próprio pecado, de a pessoa, tipo assim, ela pecou, ela tá nítida que ela pecou e ela não se envergonhar, ela não se sentir triste. Cara, isso aí eu acho quase impossível, velho, pra alguém que crê em Cristo e tem Jesus no coração, entende? Quem não se entristece com o pecado, com o mal que faz, tipo, se eu não amo meu irmão fala assim, eu não amo o próximo, se eu trato com desprezo e não sinto nada fazendo isso, e isso não me incomoda, quer dizer que tem algo muito errado na minha vida cristã e tem algo muito errado no meu coração. Amar os irmãos, gente, pelo que eu queira, tipo assim, a gente olhar o nosso próximo de uma forma que, cara, como eu sou humano, como eu fui perdoado, salvo por Cristo Jesus, aquela pessoa também tem a mesma oportunidade, aquela pessoa precisa de Jesus tanto quanto eu, aquela pessoa, assim como eu quero ser amado, aquela pessoa precisa ser amada, alguém sendo gentil comigo, aquela pessoa quer alguém sendo gentil com ela, e sabe, se a gente tratar os outros com gentileza
Não é tipo ser bonzinho o tempo todo e não ponderar as coisas. Isso é uma constante batalha, porque nosso coração em si, ele é difícil. Diariamente a gente precisa bater na tecla, orando ao Espírito Santo, me ajude a ser gentil. Eu quero ser um homem gentil. Eu mesmo, uma das maiores vontades que eu tinha até antes de ser crente, cristão, era ser uma pessoa gentil, era ser um homem gentil, onde que as pessoas possam olhar e ver gentileza, ver paz, ver alguém tranquilo. Não tô falando alguém bonzinho demais, aquela coisa, mas eu falo alguém que transmite paz, que transmite segurança, que transmite gentileza. Alguém que a pessoa olha para você e fala, cara, isso sim é alguém maravilhoso. Sempre quis transparecer isso, entende? Tanto para mim mesmo, tanto para os outros. Claro que os dias são sempre conturbados e vai ter dias que você não vai conseguir tratar com gentileza. Eu peco todo santo dia. Agora, o que eu me recuso é eu, permanecer nisso para sempre. Entende? O errado é você não reconhecer que você é pecador e o quanto você precisa ser transformado. Tanto que Davi, ele orava a Deus para pedir perdão pelos pecados ocultos que ele tinha dentro de si. Então, gente, fica essa questão. Vamos fazer essa luta, esse quadro novo que eu quero fazer com vocês. E, bom, a lição, a moral, hoje foi um vídeo sem roteiro nenhum. Só peguei, gravei. A moral de tudo é que a gente precisa muito de Cristo e reconhecer o quanto a gente é falho. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso que mostra o quanto a gente é falho, mas a graça de Deus nos alcançou e a gente precisa viver de acordo com a graça de Deus, mesmo sendo desafiador. É por isso que a gente tem Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Deus nos ajudando, a gente tem tudo para dar certo, porque o Espírito Santo está com a gente e Jesus está com a gente e a gente não vai desistir. Então eu falo para você, não desista. Ah, mas você pecou hoje? Creia que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, Ele é seu advogado, creia na palavra, se arrependa do seu pecado, fale com o Espírito Santo, não se envergonhe e corra para o Evangelho, corra para Jesus, porque Ele perdoa, Ele te ajuda e Ele vai sempre estar com você e vai sempre te mostrar o caminho. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu!